aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Catarina e esse aqui é o CriaLT. E hoje, motivada por uma enquete que eu fiz lá na rede social ao lado, o Twitter. A propósito, quem não acompanha o CriaLT nas outras redes sociais está mais do que convidado. Eu uso muito o Instagram e o Twitter, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo os links pra vocês. Eu fiz uma enquete lá perguntando pra vocês quais, entre os 4 livros que eu tinha selecionado, eu deveria ler. Foi uma enquete bem dividida que me deixou mais confusa ainda. Então eu pensei, por que não julgar os livros pelos seus primeiros capítulos? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Já vi vários booktubers fazendo esse desafio, tanto aqui quanto na gringa. Então eu resolvi fazer aqui hoje. Eu separei 5 leituras pra fazer aqui com vocês agora. Todos eles são livros de fantasia, que é o gênero que eu tô mais lendo ultimamente, que eu tô tendo mais afinidade. Infelizmente, pessoal, eu não consegui pegar da enquete que tava lá o livro A Roda do Tempo, que já é uma leitura que eu quero fazer há algum tempo e ainda não consegui comprar. Até seria meio injusto colocar ele nessa lista porque eu vou ler de um jeito ou de outro. Então eu separei aqui alguns que estão encalhados, outros que eu quero ler, mas preciso de uma motivação. Então eu vou adorar fazer esse desafio aqui com vocês pra gente descobrir essas leituras juntos. Vamos lá? As leituras, eu já quero convidar vocês que ainda não são inscritos no canal a se inscrever aqui embaixo, deixar o teu like nesse vídeo e o teu comentário me contando qual leitura tu acha que eu tenho que fazer, qual seria o teu voto, a tua escolha, qual desses livros tu gosta mais, se tu ainda não leu algum deles, se já leu. Confesso que eu tenho as minhas preferências, eu tô tentando pelo menos, e de coração bem aberto pra fazer essas leituras. Então, sem mais delongas, vamos lá pra esse vídeo, porque hoje eu vou ter uma missão muito complexa, que é escolher um livro só. Na verdade, isso aqui é uma escolha para uma próxima leitura, mas nada me impede de ler esses livros em outros momentos. Vamos começar aqui então pela primeira leitura. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui pra você. Socorro! É muito pesado. Vou começar lendo Filhos de Sangue e Osso, que foi a minha aquisição mais recente do momento. Eu confesso pra vocês que eu não compro muito livro sabendo a sinopse, eu gosto de ir bem no escuro pra algumas histórias. Algumas eu geralmente procuro se alguém comenta que tem algum gatilho ou alguma coisa que possa me deixar psicologicamente abalada, eu procuro saber o que a história vai trazer pra não me abalar muito com a história, mas nesse caso aqui eu peguei esse livro bem no escuro. Eu vi alguns comentários de booktubers que eu acompanho aqui falando muito bem desse livro, então eu fiquei bem curiosa pra fazer essa leitura. E depois de enrolar um pouquinho, porque eu acabei comprando outros livros juntos com esse e passei eles na frente, finalmente eu vou ter a oportunidade de conhecer o que essa história tem pra me apresentar. Eu tô falando pra vocês, eu sou uma leitura muito emocionada. Eu li, gente, sem brincadeira. Não é nem o primeiro capítulo, é um pequeno trecho que tem aqui antes que eu li. É só isso aqui que eu li e eu tô arrepiada. Quase que eu continuei lendo esse livro. Eu sabia que ia ter algum livro que ia me despertar esse sentimento de querer continuar e não parar a leitura, e ainda bem que esse aqui é um deles, porque eu quero muito dar continuidade com essa leitura. Aqui nesse primeiro capítulo a gente vai entender a história da Zélie. Gente, eu não sei se é assim o nome dela, pelo amor de Deus. Zélie Adebola. Ela vai contar basicamente pra gente como é que funciona a história ali do lugar onde ela vive, do povo dela. Nesse primeiro capítulo, ela e mais algumas pessoas estão em um tipo de treinamento ali, mas o que mais me chamou a atenção nesse primeiro capítulo aqui é como eles apresentaram de uma forma bem introdutória, basicamente tudo que a gente precisa saber sobre esse mundo que a autora criou. E ela consegue explicar de uma forma bem sucinta em 2 parágrafos. E o primeiro capítulo termina com um cliffhanger, eu acho que é cliffhanger que fala, né, que quando prende a gente e a gente tem que continuar na história pra gente saber o que vai acontecer depois daquilo ali. Porque eles não citam muito a paisagem, não tem muita descrição assim de lugar nem nada, tem apenas a descrição das cenas que estão acontecendo mesmo, e o capítulo é narrado pela Zélie. Aqui ela foca mais em narrar as expressões das pessoas, não de fato o como que é o lugar, qual é a cor do chão, não é tão descritivo assim. Ela narra mais, a pessoa abriu um sorriso, eu respirei fundo, então é esse tipo de narrativa. Gostei muito, mas eu quero saber mais sobre os lugares, eu quero ver mais como é que funcionam as coisas por lá. Eu já tô com vontade de continuar nesse livro aqui, mas vou me segurar e vou dar uma chance pros outros livros também, senão esse vídeo vai dar tudo errado. O próximo livro da nossa lista, então,
é Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Esse livro eu comprei ele lá na época da hype da série, há muito tempo atrás, de presente pro meu namorado, que ele queria ler. Ele leu, e eu comprei também na intenção de fazer a leitura, claro. O que não aconteceu. Porque ele tá aqui até hoje parado, ocupando seu espaço na estante, coitado. Eu acho que é o livro mais antigo que eu tenho aqui em casa, que eu não fiz a leitura. E eu acho que chegou a hora de eu dar pelo menos uma chance pra ele, pra conhecer o que essa história traz. Embora eu tenha sido muito curiosa a respeito da história por se tratar de Neil Gaiman, eu gosto muito da escrita do autor, tenho muita afinidade com o trabalho que ele faz. Eu não sei dizer por que eu nunca dei uma chance pra esse livro, eu acho que foram vindo outras prioridades que passaram na frente, e a maioria das leituras que eu deixo passar geralmente é por culpa disso, de priorizar outras leituras, mesmo que eu queira ler aquela. Então, vamos dar uma chance aí para Neil Gaiman e Deuses Americanos. Eu não sei nem direito o que eu falo pra vocês sobre Deuses Americanos, esse primeiro capítulo. Não dá nem pra julgar muito ele por esse início, assim, ficou bem aberto, mas eu achei ele bem mais descritivo. Só que ele não foi nada do que eu esperava. Não sei dizer pra vocês também o que eu esperava, é uma coisa muito complexa de explicar, mas é algo bem diferente do que sequer passou pela minha cabeça. Dentro ali do primeiro capítulo tem um subcapítulo, digamos assim, que foi a parte que mais me chamou a atenção. Gostei que tem mais descrição dos lugares, eu gosto muito de livro que tem uma certa descrição das cenas dos lugares, pra eu poder me sentir parte daquela história. E aqui eu consegui sentir isso, eu consegui visualizar muito bem esse quarto vermelho escuro. Não sei o que o autor vai mostrar daqui pra frente. Por enquanto, entre Filhos de Sangue e Osso e Deuses Americanos, eu tô com Filhos de Sangue e Osso. Disseram que tem aqui nesse livro muito humor, um humor mais ácido, então eu fiquei curiosa, assim, pra dar continuidade nesse livro. É uma leitura que eu quero fazer por simplesmente tê-la aqui em casa. Eu não sei dizer se eu leria esse livro se ele não estivesse aqui. Depois desse primeiro capítulo, eu fiquei me questionando um pouco a respeito disso, que eu não sei se eu daria continuidade se eu não tivesse esse livro em mãos. Mas como ele tá aqui, talvez eu continue ele sim. Me contem aí o que vocês acham desse livro. Tá, gente? Agora pode entrar os fãs de ACOTAR, que é hora de vocês panfletarem pra mim esse livro e me darem a coragem que eu preciso pra continuar essa história. Todo mundo sabe, eu não vou ficar me repetindo, quem acompanha aqui o canal sabe, na verdade, que eu tive uma experiência um pouco complicada com o primeiro livro de ACOTAR. Eu já fui com baixas expectativas e acabou me decepcionando ainda mais. Então vamos dar uma chance aí, já que eu tenho o livro na estante também, é a mesma situação de Deuses Americanos, A Corte de Névoa e Fúria. Esqueci o nome do livro. Eu só decorei o nome do primeiro livro, os outros dois eu não sei. E tem um outro também, né, eu não sei. Vamos ver então o que esse livro vai me entregar. Eu já conheço mais ou menos um pouco da história, um pouco dos personagens. Aqui o pessoal fala muito que eles são mais desenvolvidos, e eu acho que é uma boa ideia Sarah J. Maas ter feito isso, por causa que no primeiro livro ali eles não fedem nem cheiram. Inclusive, eu tive uma relação bem complicada com a Farrah, mas vamos ler então aqui o primeiro capítulo. E eu tô torcendo muito, sendo bem sincera, pode parecer que eu não queira ler o livro. Na verdade, eu tô torcendo sim pra eu gostar dessa história. Eu não torço nunca pra eu não gostar de um livro, então vamos lá. Gente do céu. Aqui tem um pequeno prefáciozinho antes do primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo não tem nem 2 páginas, eu acho. A julgar por essas 3 páginas aí que eu tive contato agora, eu fiquei bem interessada na história. Aqui a gente tem a Fairy, sei lá falar esse nome, meu Deus do céu. A mocinha da história, a nossa protagonista, ela tá passando por uma situação ali um pouco complexa. Surpreendentemente, eu gostei. Eu não sei se eu falo mais alguma coisa. Eu não sei se eu deixo assim mesmo esse livro. Eu gostei muito da última frase que ela colocou aqui. Eu gosto de livros com essas frases impactantes. Ela fala que um determinado acontecimento que ela vivenciou tinha destruído ela. Aí entra a frase. E achava que nem mesmo a eternidade teria tempo suficiente para me consertar. Aqui é narrado pelo ponto de vista da protagonista, né? A situação é muito dela. Por isso que no primeiro livro eu não me conectei tanto, porque eu não consegui me apegar a ela. Talvez seja diferente aqui nessa história. Acendeu uma fagulha no meu coração, assim, de vontade de continuar. Tô feliz bastante. Então, vem com tudo, né? Finalmente me deu vontade de ler esse livro. Eu tô emocionada.
Agora nós vamos de Sarah J. Maas novamente. Esse aqui eu tive uma história um tanto complexa. Eu amo Trono de Vidro, amo com todo o meu coração, eu gosto muito da história, desde o primeiro livro lá que eu me apaixonei. Hoje em dia, já com o primeiro e o segundo livros, eu tenho algumas ressalvas, mas na época que eu li, que foi lá quando eu tinha, sei lá, tava no ensino médio ainda pra menos, eu era apaixonada pela história e funcionou muito bem pra mim, funciona para este público. O mais interessante da história é que ela vai amadurecendo, então eu pude amadurecer junto com a história. A partir do terceiro livro, eu comecei a me conectar ainda mais com ela. Eu li o terceiro, o quarto, o quinto. Comprei esse aqui lá na estreia, lá quando deu o primeiro desconto. Fui lá e comprei, a fã alucinada. E o que aconteceu? Não li. Foi mais ou menos na época que saiu esse livro aqui, que eu e umas meninas do Bookstagram, nós resolvemos ler o terceiro livro junto, porque eu sou assim, toda vez que eu vou reler Trono de Vidro, eu começo do terceiro, eu ignoro o primeiro e o segundo e começo do terceiro. Então a gente leu o terceiro livro, eu li o quarto depois, parei, e aí eu ia ler o quinto pra continuar esse aqui, pra lembrar um pouco mais da história. Só que aconteceu que foi passando, esse livro ia de uma estante pra outra e não chegava no meu colo. E então esse ano eu decidi que eu ia reler do terceiro em diante pra chegar até esse daqui, só que isso não aconteceu, tá? Então eu falei assim, chega de esperar, chega de ficar parado, vamos pegar esse livro pra ler logo, porque eu me lembro sim da história, eu tenho a história bem vívida na minha cabeça, mas esse aqui é uma leitura que eu quero sim fazer e quero de repente usar esse desafio como um empurrão pra eu conseguir iniciar essa leitura finalmente. Ela é enorme, gente. Então vamos pra esse livro, porque eu já tô há meia hora falando aqui sobre ele e não sei nada sobre, porque eu não li ainda. Eu quase chorei. Ai, socorro. Quase chorei por nada. Chorei por nada. Não dá pra julgar esse livro aqui por esse primeiro capítulo, mas dá pra ficar emocionado e dá pra ficar muito instigado a continuar a ler. Não importa, porque eu vou ler. Tá? Não importa. Eu não quero contar a história que tem aqui, não vou contar nenhum detalhe, só vou contar que eu quase chorei, né? Por motivos de que sou fã, eu tenho esse direito. Não vou nem comentar muito pra você sobre essa leitura aqui, porque eu sabia que eu ia gostar, essa aqui é uma leitura que eu ia fazer, mas eu precisava de um incentivo pra começar. Ela é muito grande mesmo, mas agora vai. Não sei se vai ser a próxima leitura, por enquanto ainda eu tô muito encantada com Filhos de Sangue e Osso, mas agora nós temos a nossa última leitura vindo aí, que pode me surpreender também, porque é uma leitura que eu queria fazer há algum tempo, já tá ali no Kindle me esperando. Vamos ler então juntos aqui. Um Estranho Sonhador, então, está aqui no meu Kindle já o prólogo, e eu só sei que muitos booktubers já indicaram, vi muita gente falando bem. Sou curiosa para conhecer o livro, já tinha um tempo que eu queria fazer a leitura, então agora eu vou conhecer o que essa história tem para me contar. Gente do céu, o que é esse primeiro capítulo? Não, o que é esse prólogo do livro? Só o prólogo já me deixou conquistada. Uma escrita super poética, super fluida. Já no primeiro capítulo eu fiquei, meu Deus do céu, preciso ler esse livro. Tá no segundo lugar dessa lista aqui agora. Então nós temos aqui Filhos de Sangue e Osso, Um Estranho Sonhador, Trono de Vidro e Acotar Empatados. Não sei qual que eu vou começar primeiro. E por último, continua ali Deuses Americanos. Eu não tinha ideia do que esse livro ia falar, ainda tô ali naquele processo de descoberta dele, por causa que o primeiro capítulo não vai contar a história inteira pra mim, né? Mas então, acredito que essa vai ser a ordem. Tô pensando ainda se de repente não vou começar por Um Estranho Sonhador. Começou a bater aquela dúvida no meu coraçãozinho agora, já não sei, me ajudem aí nos comentários. Qual que é a ordem que vocês acham que eu tenho que fazer? Me contem aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Foi muito divertido de fazer. Nossa, adorei. Fiquei bem satisfeita com o resultado também por causa de Acotar, principalmente, né? Que era ali a série que eu tinha dificuldade, que eu queria muito gostar, que eu tinha medo de não gostar e o meu maior medo aconteceu. Eu nunca tinha pensado nisso, a gente sempre julga livros pela capa, né? Uma coisa tão comum. Por que não julgar pelo primeiro capítulo, que é um pouquinho menos injusto com a leitura, né? E é uma maneira muito legal também da gente conseguir desempatar ali o que a gente quer ler. Agradeço muito a atenção de vocês, obrigada mesmo por terem assistido o vídeo. Um beijão pra todo mundo, vamos ler mais fantasias e até o próximo vídeo aqui do CriaLT.